O necessário é uma palavrinha que nos acompanha no nosso cotidiano, né? O que é necessário para sobreviver? O que é necessário para nós? Uma pergunta, se fizermos uma pergunta, o que é necessário para ser feliz? O que nos vem à mente? Normalmente, a felicidade é sempre, normalmente ela anda junto com uma ideia de eu estar bem socialmente, eu estar bem financeiramente, eu estar planificado numa linguagem horizontal, ou seja, do trabalho ou da vida material. Mas será se é isso que é felicidade? Será se é isso que eu preciso? O que a gente precisa realmente? Uma pergunta que eu sempre me faço é o quê? Que tipo de ferramentas que eu tenho para trabalhar nessa sociedade? Quais são as ferramentas que a gente tem para poder trabalhar? Como é que eu lido com o outro? Como é que eu lido comigo mesmo? Para onde eu estou indo? Normalmente eu faço 3 perguntas para mim. Como eu estou lidando com o outro e para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo tem a ver com o meu objetivo de vida. Eu preciso ter objetivo da minha vida. Qual o objetivo que cada um tem? Onde é que quer parar? O que te dá energia quando levanta da cama? Qual o teu objetivo de acordar todo dia, entrar numa rotina diária, ir para o trabalho, ir voltar para casa? E aí? O que você tirou disso? Essa rotina diária, o que ela nos traz para nós? Traz alguma coisa benéfica? Traz alguma coisa que nos apaga o momento de pensar? Ou seja, o raciocínio lógico, o raciocínio fraternal, de eu me colocar no lugar do outro? São raciocínios, são perguntas que eu me faço sempre. Na senda do Espiritismo, que o Espiritismo para mim é uma reflexão contínua, me colocar ao mercê do conhecimento, ter um ânimo do conhecimento, para assim eu possa me melhorar enquanto ser. Enquanto encarnado, qual o nosso objetivo aqui principal? Sermos pessoas melhores. Estamos aqui para nos ajustar, não para nos desajustar. Então, é uma batalha, é uma luta para com o outro, não, para conosco mesmo. Porque lidar com as nossas dificuldades não é fácil, porque primeiramente a gente tem que admitir essas dificuldades. Está lá no Livro dos Espíritos, estude aquilo que te toca os sentidos. Então, aquilo que te toca os sentidos é aquilo que você é. É analisar, olhar para aquilo que nós somos realmente. Não um projeto, não uma personificação, não uma ideia de máscara de uma persona, ou seja, o ideal de ser uma pessoa que nós não somos. O ideal é perceber o quê? Quem nós somos na nossa simplicidade, com as dificuldades morais e tantas outras, mas em cima de tudo também com nossas virtudes. Ferramentas são as virtudes que nós temos. Então, quando se fala em felicidade, já falei aqui uma vez, volto a falar, isso é uma coisa que eu repito sempre, vem da palavra félix, ou seja, terreno fértil. Eu só sou feliz quando eu estou dividindo alguma coisa, quando eu estou compartilhando alguma coisa. Então, aí cabe a pergunta, o que nós estamos compartilhando no dia de hoje? Nesse contexto histórico que nós estamos, o que nós estamos compartilhando? Estamos compartilhando o nosso melhor? Quem nós somos? Estamos fazendo o possível para ser melhores? Então, quando se faz alguma coisa na nossa sociedade, quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa, o importante é sempre o quê? Fazer o melhor de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa especificidade, até onde vai o nosso cognitivo, ou seja, a nossa história de vida. Aquilo que nos dá base de conhecimento, aquilo que nos dá base enquanto de interação humana. Então é muito importante eu saber me colocar onde eu estou, analisar onde eu estou, mesmo com dificuldade, com todas as habilidades que nós temos aqui, todas as dificuldades, habilidades que nós temos aqui, é importante eu fazer uma reflexão, a que ponto eu estou. Se eu quiser sair até a porta, primeiramente eu tenho que me deslocar daqui para lá, eu tenho que saber em que contexto eu estou. Então, quando eu estou feliz, significa que primeiro eu consigo me olhar, eu consigo entender que ponto eu estou, viver através dos outros, ou seja, agradar os outros, como coloca Joana de Ângeles, é um vício. Viver, agradar os outros, buscar agradar o outro o tempo inteiro, o que é isso? É um vício que só tem um objetivo só, denegrir quem nós somos, ou seja, trazer dificuldade para quem nós somos.
E será que não temos dificuldade suficiente para poder refletir, para poder sobrepor? Será que precisamos angariar mais dificuldades ainda através da nossa teimosia, através da nossa vontade, acima de tudo, de querer agradar o outro? Então que a gente possa ser feliz com aquilo que eu tenho, que é as minhas ferramentas. Ferramentas essas que são o quê? Virtudes. Quais são as nossas virtudes? Amor, fraternidade, solidariedade e tantas outras que nós temos. Buscar a justiça, ser uma pessoa melhor, fazer ao outro o que eu quero que ele faça por mim, amar o próximo como a mim mesmo. Será que essa frase tem alguma coisa de obscuro? Não, ela é bem clara. A obscuridade ou a dificuldade que acontece através do quê? Da nossa imposição, às vezes, de querer que uma coisa aconteça de acordo com o nosso agrado. Porque quem é o próximo? É quem é o nosso chegado? Quem está mais próximo de nós? Não, é todo mundo. Todo mundo que está no planeta de provas e expiações, com dificuldades, com virtudes, que está o quê? Numa escada evolutiva, porque todos nós aqui somos fadados à evolução, embora muitas vezes nós resistimos a essa evolução. Estar com ânimo de evoluir significa mudar de comportamento, estar pronto para mudar de comportamento, para se melhorar, para se colocar à mercê do conhecimento, ter ânimo de aprendizagem. É fácil isso? Não é, mas tudo é possível. Quando eu busco fazer alguma coisa que eu coloco a minha vontade nesse atributo ou nessa busca, inversamente proporcional eu tenho a minha resistência para que isso não aconteça. Por quê? A consciência está aqui. Se eu quiser mudar para cá, se eu quiser me melhorar, vai ter uma resistência igual ou às vezes superior. Por isso que muitas vezes a gente diz mesmo assim, deixa para depois. Isso acontece muito quando a gente vai ler um livro, né? Vai pegar um livro, o que a gente olha primeiro? O tamanho do livro. Normalmente, se ele é pequenininho, se ele é grosso, se não é. Será que eu vou dar conta disso? Será que tem muita coisa aqui? Às vezes se dá uma medida, assim, entre aspas, daquilo que eu vou buscar de conhecimento através da grossura de um livro. Mas que eu possa ter o quê? Antes disso, paciência e buscar o conhecimento dia após dia. Ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos. É fácil? Não é. Mas que a gente possa fazer isso, por exemplo, ler uma pergunta por dia. Uma pergunta para que eu possa refletir, para que eu possa me colocar nesse conhecimento, trazendo aquilo que a doutrina espírita traz para nós, que é um ensino intuitivo, é a base, o ensino intuitivo. Qual é o objetivo do ensino intuitivo? Que eu me coloque no conhecimento, que eu me coloque à mercê dele. Uma das maiores dificuldades do ser humano é ser humano realmente. É ser humano. Porque quando se fala em ser humano, significa o quê? Que o ser humano tem habilidades do quê? De amar, de fazer o bem, de buscar auxiliar o próximo, de fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É difícil? Mas não é possível. É até simples, se nós nos colocarmos na direção. Bata a porta que ela irá se abrir. Assim está no Evangelho. Bater a porta e ela vai se abrir. Então, quando eu busco conhecimento, quando eu busco me melhorar, vai acontecer algo. Vai me proporcionar, a natureza vai trazer isso para mim. A espiritualidade vai me ajudar, vai me auxiliar nesse caminho. Questionamento, resposta, questionamento, resposta. Assim foi basado todo o Livro dos Espíritos. Filosofia. E a filosofia que é tão importante para o nosso dia a dia. Mas para isso eu preciso querer mudar. Então, ser humano não é fácil, porque temos um contexto histórico que a maioria das vezes se encontra irmãos nossos que fazem um pacto. Não vamos pensar muito, porque pensar vai nos fazer refletir, vai fazer muitas vezes eu olhar para mim, e olhar para mim significa que talvez as minhas posições estejam equivocadas de acordo com o meu próprio conhecimento. Mas quem é aqui que nunca errou, que nunca teve dificuldade, que teve um momento equivocado? Mas o que seria melhor? Ficar com esse momento equivocado e dizer assim, não, eu errei, ou trazer esse momento equivocado para o acerto, ou seja, aprender com aquele momento.
Porque normalmente a gente só diz, eu erro, eu sou uma pessoa muito errada, muito errada. Não, nós estamos aqui para aprender, estamos em desenvolvimento. Quem está em desenvolvimento, quem está aprendendo, o que acontece? Tem dificuldade. Quando você vai lá para a escola, está lá cursando o ensino primário, o que acontece? Lá tem provas a todo momento, não tem? Tem aquele momento apavorante, né, acho que todo mundo já passou aqui, quando o professor diz a seguinte coisa, tira a folha e pega um lápis. Aí passa, prova. E quantas vezes nós somos provados aqui? Desde pequeno a gente acontece isso. Muitas vezes a nota na prova foi o quê? Ruim, mas ele teve o quê? Segundo a época, teve direito a buscar de novo aquela nota. E quantas vezes a natureza nos dá oportunidade para isso? O ano tem quantos dias? 365 dias. Todo dia nós temos um presente de Deus. E muitas vezes a nossa mente está mais no passado e no futuro. Esquecemos a nossa dádiva divina, que se chama presente. Viver o presente, onde estamos, essa é vamos dizer assim, um grande objetivo. Olhar como eu estou agora, porque o passado virou história. Para que serve a história se não eu pegar ela e refletir sobre ela? Eu reflito sobre ela para muitas vezes não cometer o mesmo ato que eu fiz naquela época, mas eu estava equivocado. Na época eu achava que estava certo, e agora eu estou o quê? Mais maduro. O conhecimento se aflorou, minha consciência melhorou, ou seja, se ampliou. Quando a consciência se amplia, o que acontece? Minha visão se amplia também, e eu consigo me perceber como eu estou e como eu estou lidando com o outro. Então, a busca é diária. É necessário na vida buscar a justa medida de nossos atos para termos o necessário. Na filosofia clássica se fala muito da justa medida. Como é que eu vou ter justa medida em meus atos? Ela mesma diz que é o equilíbrio entre os vícios e as virtudes. É exatamente o que é. O que está lá no livro dos Espíritos. Estude o que te toca os sentidos. E o que nos toca os sentidos, senão quem nós somos? Somos perfeitos? Não. Estamos aqui, volto a dizer, aprendendo. Então, temos as nossas dificuldades todas. Então, o que eu vou fazer? Analisando as duas, entendendo as duas, eu vou buscar o quê? Uma justa medida. Uma justa medida. Uma pessoa me pede um copo d'água, está cansada. Vamos dizer assim, a pessoa está correndo, chega na sua casa, pede um copo d'água, você vai dar um copo de água quente para ela? Não, vai buscar o quê? Um copo de água gelada e daí por diante. Então você precisa se perceber qual o caminho de uma maneira simples, de uma maneira humilde, mas volto a dizer, para isso eu preciso ter vontade. O conhecimento útil é aquele que modifica o homem. Então, conhecimento é aquilo que nos modifica. Doutrina espírita é um conhecimento útil? Sim, um manancial de informações enorme, que te coloca a mercê, te coloca em xeque a todo momento, que te faz parar para pensar. Parar para pensar o que eu estou fazendo hoje, da onde eu vim, como eu estou e para onde eu estou indo. Então eu preciso analisar como é que eu estou lidando com o outro, como é que eu estou lidando comigo mesmo. Aquela frase máxima que se diz o diálogo interno, eu preciso conversar comigo. São Francisco de Assis nos deu um exemplo muito bom. O que ele fazia? Ele anotava como é que foi o seu dia, não é isso? Ele anotava para assim poder o quê? O que eu poderia ter feito de bom, melhor, ou eu tratei alguém ruim, diferente, sei lá, eu preciso melhorar. Será que a gente não pode fazer um pouquinho disso também? Refletir no dia, refletir no momento que nós estamos. Quando eu não reflito, o que acontece? O momento passa rápido, a vida passa rápido, tudo passa rápido. Aí passou 365 dias, passou um ano, esse ano foi muito rápido. Muito rápido. Claro, eu não parei para pensar no tempo que eu tenho, no tempo que Deus me deu. Vamos dizer assim, o bem mais precioso que nós temos aqui enquanto encarnado é o tempo. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Se não, muitas vezes reclamando. Será que estamos agradecendo aquilo que temos? Será que estamos agradecendo as nossas dificuldades? Será que estamos agradecendo as dores e os sofrimentos? Mas é difícil. Por quê?
Toda dor, todo sofrimento, ele traz o sentido. Se ele traz o sentido, ele traz o quê? Aprendizagem. A aprendizagem dói? Claro que dói. É difícil? Volto a dizer, nós fomos para a escola, fomos lá, fizemos prova. Toda vez que íamos fazer prova, tínhamos o quê? Uma ansiedade, um momento de ficar nervoso, muitas vezes. Doía? Sim. Muitas vezes, volto a dizer, tiramos notas baixas, fomos para casa triste. Quantas vezes não foi feito isso? E quantas vezes não aconteceu isso na nossa vida? E depois, quando se passou, nossa, por que eu fiquei tão bravo? Por que eu fiquei tão estressado com aquele momento, se ele estava me trazendo alguma coisa? A vida é assim, a vida é literalmente pedagógica. Ela está sempre te mostrando alguma coisa. Nós aprendemos pela dualidade, ou seja, os dois lados da moeda. Às vezes você está triste, às vezes você está contente, alegre. Temos a noite, temos o dia, temos pessoas encarnadas, temos pessoas desencarnadas. Ou seja, a dualidade da vida. Sabemos o que é a cor branca, porque temos o preto, temos outras cores também. Nós aprendemos na contrariedade, aprendemos na dualidade, porque o mundo é dual. Então, respeitando essa especificidade, nós iremos conseguir olhar para nós mesmos. Está ali. Eu achei muito boa aquela frase daquele que está no quadro. O fardo é proporcional. As forças, como a recompensa, será proporcional à resignação e à coragem. Resignação, o ato de você se render a um conhecimento. A coragem vem do que? Do latim core, do coração. Onde estiver meu coração, meu corpo vai estar junto. Ou seja, o coração dando um simbolismo da espiritualidade, ou seja, de quem eu sou. Onde a minha mente vai, o meu corpo vai junto. Se eu quero amar, o meu corpo vai junto. Se eu busco justiça, o meu corpo vai junto. Se eu busco conhecimento, o meu corpo vai junto. Então, onde é que está o princípio de tudo, se não em nós mesmos? Sócrates, um dos precursores da doutrina espírita, ele colocou lá verdade, bondade e necessidade, as três peneiras de tudo que eu possa fazer. Será se é verdade? Será se quando eu estou num caminho, será se isso é verdade? É verdade realmente? Ou eu acho que é verdade? Bondade, esse meu comportamento vai ter algo de bom para alguém? Vai favorecer um conjunto? E acima de tudo, é necessário isso que eu vou fazer ou isso que eu estou falando? Esse comportamento, ele é necessário? Então são três palavrinhas primordiais para que a gente possa fazer uma reflexão de como nós estamos e para onde estamos indo. Verdade, bondade e necessidade. Uma vida sem reflexão é uma vida não vivida. Se eu não paro para refletir, eu vou estar igual pluma ao vento. O vento vai me levar para onde ela quiser. Agora, se eu paro para refletir, o que acontece? Eu entendo o caminho, eu começo a perceber como eu estou. Eu entendo muitas vezes que a resistência que nós temos em fazer uma reflexão, ela é fato do nosso contexto histórico, mas tudo é possível quando eu vou fazer um estudo sério do próprio Evangelho, estudar o Evangelho, porque tudo que a gente necessita está no Evangelho de Cristo. Está triste? A resposta está lá. Está com dor? Está sofrendo? A resposta está lá. Então, tudo que a gente necessita, para mim, Jesus foi o maior psicoterapeuta de todos os tempos, ou seja, tudo que nós precisamos lá está. Então, reflexão é saudável, reflexão é bom, ter uma vida mais equilibrada, ou seja, ter a justa medida através da reflexão é primordial. Se vivemos melhor se diminuíssemos nossas necessidades fictícias. Temos necessidades para tudo, né? Muitas vezes tenho necessidade de comprar alguma coisa, tenho necessidade para isso e aquilo, mas será se é realmente necessário? Basicamente, muitas vezes colocamos os nossos atributos, as nossas ferramentas, colocamos em prol do quê? Daquilo que não é necessário para a nossa sobrevivência. No Livro dos Espíritos, a pergunta 705, ela está lá, a pergunta de Kardec: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Aí os Espíritos respondem: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também ele acusa a natureza, mas é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produz sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o
que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo, o que poderia ser aplicado ao necessário. Então, se eu pudesse aplicar, se eu tiver discernimento e aplicar tudo aquilo que está à minha volta, que eu possa buscar como recurso e aplicar por necessário, minha vida seria diferente. Há pouco tempo atrás eu ouvi uma frase: se cada ser humano começasse a dar um passo em direção aos seus objetivos de vida, ao seu objetivo de vida ou aos seus sonhos, muitas das doenças, das dificuldades emocionais desapareceriam ou diminuiriam. Se nós buscássemos o nosso objetivo enquanto ser vida, nossos sonhos, se empregássemos as nossas energias mais nessa direção. Exemplo, se eu busco ser cristão, o que é ser cristão? Aquele que busca entender e seguir o conhecimento, o evangelho do Cristo. Então eu preciso ter certos atributos, ou seja, eu buscar esses atributos, como por exemplo, ser mais bondoso, buscar o perdão, buscar ser mais virtuoso, que isso está trabalhando, ou seja, está paralelo ao que é o evangelho do Cristo, está dentro disso. Fazer caridade, auxiliar o próximo, sempre, desde que seja com reflexão, e essa reflexão vai me dar mais o que? Mais autonomia, mais objetividade. Então, que eu busque fazer aquilo que me é próprio. O que é próprio do ser humano, senão o que? O exercício do bem. Nós nascemos com a habilidade de fazer o bem, e é o nosso maior objetivo que está dentro de nós, e na maioria das vezes a gente procura fora. Então o mergulho interno se faz necessário. Quando se busca a lei natural, que é a lei de Cristo, que é a lei de Deus, que está na natureza, então, na pergunta 614 se faz a seguinte questão: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Então, o que está na natureza é a lei de Deus. Então, a nossa habilidade, a nossa ferramenta de fazer o bem é algo natural. Amar o próximo é algo natural. Auxiliar o próximo, ser caridoso, buscar a fraternidade, isso é natural. Fraternidade, palavrinha essa que é vamos dizer assim, a antítese do egoísmo. Se eu quero buscar diminuir o egoísmo, eu preciso ser fraternal. E a fraternidade tem a base dela é qual? A reflexão. Eu preciso ter objetivo, e o objetivo, quanto encarnado, é fazer o bem. São as mesmas, pergunta 618, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A resposta dos Espíritos: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações. Se perguntarmos, a gente tem condições de conhecer literalmente as leis de Deus? Não, porque a nossa mente ainda não consegue alcançar. Vamos dizer assim, estamos num pedacinho, um grau de conhecimento que nos é próprio. Estamos evoluindo. Enquanto mais eu estou evoluindo, mais próximo, com mais facilidade minha consciência se amplia, mais apto eu estou para entender as leis divinas. E na última, onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621. Está escrita onde? Na consciência. Consciência é a palavra-chave. Todo mundo tem consciência. Mas se perguntar assim, a sua consciência fala o quê? A nossa consciência, se parar para analisar, se parar para refletir, ela está sempre o quê? Nos impulsionando para frente, nos impulsionando para poder aprender. Mas tem uma palavrinha que nos chama muita atenção, chamada medo. Nossos medos ainda nos dificultam, são os limitantes do nosso comportamento, que muitas vezes não nos deixam evoluir. Por quê? Porque botamos o medo na frente nossa. Como, vamos dizer assim, um bicho-papão, que eu não posso lidar com ele. Mas se eu colocasse os medos que eu tenho atrás de mim, será se ele não ia me impulsionar para frente? Será se ele ia me colocar em direção para frente? São duas formas de analisar a vida, no sentido horizontal e no sentido vertical. Sentido horizontal se chama o quê? O material. Vertical é quando eu busco o quê? A espiritualidade, quando eu procuro Deus.
Então, quando eu procuro Deus, significa um encontro comigo mesmo e com a natureza, buscando a justa medida, o necessário para poder viver aqui. Quando eu perguntei o que é necessário para poder ser feliz, no livro Vinha de Luz ele fala de sintonia com Deus, sintonia com Jesus, a sintonia com os ensinamentos que Ele nos dá, que Ele nos passou, nos mostrou, vivenciando. Então, quando eu busco a sintonia, eu entendo de acordo com a minha especificidade que está lá, e eu vou em busca dele. É como eu fazer uma oração. Quando você faz uma oração, como é que a gente faz oração normalmente? A gente vai em direção a Deus, a nossa oração vai em direção a Deus, ou a gente pede para Deus vir até nós. Normalmente, a gente numa oração, o que mais acontece é o quê? É a gente pedir, eu gostaria disso ou aquilo. Mas, quando se for para agradecer os problemas, agradecer as dificuldades, entender que se eu estou passando dificuldade, se eu estou tendo algum problema, se eu estou sofrendo de alguma maneira, é um impulso para que eu possa me desenvolver. É um impulso para que eu possa aprender, me desenvolvendo enquanto ser, dando muito bem comigo, lidando muito bem com o outro e sabendo para onde eu estou indo. Não é esse o princípio da doutrina espírita? O tríplice aspecto. Quais são? Religião, filosofia e ciência. Mas muitas vezes a gente acaba, por uma educação, a gente acaba buscando mais o sentido religioso, e ali muitas vezes deixamos de lado a questão de perguntar que tem tudo a ver com a filosofia. Então pergunte, utilize a máxima de Kardec, mais vale eu rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Esse é um pensamento todo reflexivo, bem reflexivo, para que eu possa sempre estar no caminho, na senda do bem, na busca de entender quem eu sou, somando nesse mundo, fazendo o meu melhor. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Espírito